O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, eles irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo nos conta hoje uma parábola, cuja qual ele é o protagonista desta história. E neste protagonismo, ele exerce um papel de juiz para julgar aqueles que buscaram viver na sua bondade, sobretudo ajudando aqueles que mais necessitavam, mas também julgando aqueles que não fizeram o bem e desprezaram os irmãos que caminharam ao seu lado. Esta parábola nós escutamos praticamente todos os anos na solenidade de Cristo Rei do Universo, porque evoca justamente esta imagem de Jesus como o juiz universal. Só que o juízo de Deus não é um juízo que Ele vai sentenciar os homens, cada um de nós, mas é um juízo que nós mesmos nos condenaremos ou nós mesmos buscaremos a eternidade, porque é a partir dos nossos atos, a partir da nossa vida, a partir da nossa conduta, que nós seremos julgados se somos dignos ou não do reino dos céus. Muitas vezes a mentalidade humana
quer colocar o juízo somente na figura de Deus. É Deus que vai julgar. Só que Deus, Ele não julgará a partir das suas próprias condições ou realidade, mas é a partir da nossa liberdade, daquilo que nós fizemos aqui nesta terra. Devemos buscar, sobretudo, neste tempo quaresmal, abrir o nosso olhar para que as coisas que passam possam permanecer, na verdade, em nossas vidas. Coisas essas que nos levam a perceber a ação de Deus no pouco de cada dia. O homem moderno, ele está muito preocupado com o 1% que ele pode experimentar naquele dia. E não está voltado para os outros 99% que o rodeia. E daquilo que lhe pode ser bom e pode lhe favorecer a salvação. Pela celeridade dos tempos, nós somos capazes de contemplar o quanto as pessoas acabam perdendo tanto tempo vinculado a coisas desnecessárias e se esquecem do essencial. Vivem por aquele 1% e não conseguem viver a dinâmica dos outros 99% que é capaz de revelar a grandiosidade e bondade de Deus em suas vidas. Que Deus nos ajude a reconhecermos o bem que estamos fazendo e também aquele bem que nós estamos deixando de fazer, para que assim voltemos o nosso olhar, a nossa vida para Jesus, que é o centro das nossas vidas, para que assim no fim sejamos reconhecidos por Jesus como aqueles que foram benditos de seu Pai, e não os malditos, condenados ao fogo eterno. Te convido, irmão e irmã, a fechar os olhos por um instante e diante de Deus, diante da nossa consciência, peçamos a Ele as luzes do Espírito Santo para promovermos neste mundo a justiça, para que esta justiça nos conduza à vida eterna. Que não falte em nossos corações desejo pela santidade, para que assim toda maldade e corrupção humana seja expulsa do nosso coração e do meio em que vivemos, para que assim a palavra de Deus verdadeiramente se encarne em nossas vidas, possamos viver esta palavra no cotidiano, buscando sempre a Deus, muitas vezes nos esquecendo daquilo que nos afasta dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,